Tragédias no trânsito. Em Brasília, um casal de idosos morreu após ser atropelado por uma motorista que dirigia em alta velocidade. No Rio de Janeiro, um motorista atropelou 18 pessoas ao invadir o calçadão e a praia de Copacabana. Um bebê de 8 meses não resistiu aos ferimentos. O delegado que conduz as investigações do acidente, que matou um bebê e feriu 17 pessoas na noite dessa quinta-feira em Copacabana, no Rio de Janeiro, disse que a principal linha de investigação é que o motorista Antônio de Almeida Anaquim, de 41 anos, tenha sofrido um evento epilético. De acordo com o delegado, o motorista contou em depoimento que teria tido uma espécie de disritmia decorrente desse problema de saúde. Por isso, Anaquim deve ser enquadrado em homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O delegado também afirmou que, após exames, foi descartada a possibilidade de Anaquim ter ingerido bebida alcoólica. Como ele não fugiu do local do acidente, vai responder ao processo em liberdade. O motorista estava com a carteira de habilitação suspensa desde 2014. Já em Brasília, outro acidente grave. A motorista Luciana Pupi Vieira, de 46 anos, matou um casal de idosos atropelados na noite dessa quinta-feira. Para a polícia, Luciana assumiu o risco de matar ao dirigir com o dobro da velocidade permitida na via. O velocímetro do veículo travou em 120 km por hora, quando o máximo permitido na via é de 60 km. Segundo a família, a motorista é diabética. A possibilidade de Luciana ter sofrido um mal súbito será investigada e só poderá ser esclarecida após perícia. A motorista, que está internada em coma induzido, vai ser indiciada por homicídio com dolo eventual, quando não há intenção de matar, mas se assume o risco ao adotar determinada conduta. A repórter Ana Paula Ergang tem outros detalhes sobre o assunto. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. E sobre doenças incapacitantes para dirigir, eu converso agora com o médico Ricardo Corsato. Doutor Ricardo, boa noite. A gente viu aí na reportagem que o motorista que atropelou pessoas no Rio de Janeiro pode ter tido aí um ataque epilético. A motorista que atropelou pessoas aqui em Brasília pode ter tido um mal súbito por causa de uma diabetes. Que doenças podem incapacitar as pessoas para dirigir, doutor? Olha, são várias doenças, boa noite, né? São várias doenças que podem levar a essa incapacidade para conduzir veículos. Mas são geralmente doenças que envolvem o sistema nervoso central, causando tonteira, desequilíbrios, perda da percepção de espaço e até desmaios ou perda de consciência, com desmaios e outras perdas de consciências, como a epilepsia. Entretanto, não só as doenças que levam a isso, mas também os medicamentos que são usados para tratar essas doenças, que podem interferir e alterar o nível de consciência ou uma dessas outras funções necessárias para dirigir com o mínimo de segurança. Essa incapacitação pode ser total e parcial, então é importante que essas pessoas tenham responsabilidade e informem na hora de tirar a carteira, né, doutor? Por isso que existe uma categorização para dirigir veículos, desde o tipo de veículo, assim como a maneira, ou seja, a finalidade dessa direção. Se é uma finalidade condução amadora ou profissional, e também o tamanho do veículo, né? Então, para cada tipo de categorização de habilitação, são feitos exames e com mais ou menos critérios, são critérios diferenciados. Tá? Essa questão de informar o Detran, isso é fundamental na hora de, não só na primeira avaliação, mas em todas as periódicas, por isso que é periódico, porque a pessoa pode vir a contrair doença, o próprio envelhecimento também pode retardar, alterar algumas funções necessárias. Então é necessário, é importantíssimo que seja um exame bastante rigoroso. Na questão do profissional que dirige um veículo para finalidade de trabalho, também tem a questão dos exames periódicos de saúde que as empresas são obrigadas a fazer por questão de lei. Eu vejo que a gente observa que numa blitz sempre se verifica a questão se a pessoa está sob efeito de álcool, né?
que pode realmente, é uma das drogas que mais causam acidente nesse sentido, que altera o sistema nervoso central. E também a questão da validade da carteira. Agora, seria interessante também que se pudesse também avaliar algumas funções daquele motorista. É feito só quando há dúvida em relação ao grau de alcoolemia, né? Então, a pessoa é convidada a andar em linha reta, são feitos alguns sinais de equilíbrio. E, mesmo assim, todas essas questões não dá para isentar totalmente o risco. Então, as pessoas têm que ter consciência de que um veículo com frações de segundo de perda de consciência, frações de segundo de distração, a pessoa, numa velocidade até baixa, 60 km por hora, a pessoa avança alguns quilômetros que podem ser a diferença entre a vida e a tragédia. Ok. Muito obrigada pelas informações, doutor Ricardo. Guilherme, volto com você. Obrigado, Ana Paula. E para falar mais sobre a responsabilidade em acidentes de trânsito, eu recebo o advogado Felipe Garbulha. Muito obrigado por estar aqui conosco. Quando é que um acidente pode ser classificado como culposo ou doloso? A morte da vítima implica em alguma definição, numa ou noutra definição? Boa noite, Guilherme. Muito obrigado pelo convite de estar participando do jornal de hoje. Existe sim uma diferença, tá? O simples fator de ter ocorrido uma morte, tá, não vai fazer uma diferenciação sobre a questão da culpa ou do dolo. Tá? A culpa ela acontece quando existe uma negligência, uma imperícia, tá, uma imprudência do condutor. Tá? E o dolo ele acontece quando realmente existe a vontade, a intenção, né, de cometer aquele determinado delito. A gente viu no caso do Rio de Janeiro, o motorista estava com a carteira suspensa. Isso agrava a situação dele? Agrava. O CTB ele prevê uma majoração de 1/3 a metade, né? 2/2 na penalidade. CTB é o Código de Trânsito Brasileiro. Isso. Agora, nós sabemos que existe orientação para os condutores que usam, por exemplo, lente de contato, óculos. Essas coisas são registradas na carteira de motorista. E no caso de doenças neurológicas, ou, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro, o rapaz tem uma epilepsia. Isso também merece ser registrado na carteira? Isso implica em alguma mudança na condição dele de motorista? Essa questão, no momento que o condutor for requerer a primeira habilitação ou fazer uma renovação da CNH, tá, ele preenche um formulário para fazer essa requisição. Nesse formulário, existem algumas perguntas as quais entram nessa questão da saúde do condutor. Então, ele precisa responder esse formulário falando, sim, que ele tem essa questão de uma doença de epilepsia. O que acontece? Se ele não tiver tido ataques epiléticos dentro de um ano, ele pode, né, chamar um médico assistente que o acompanha, um médico particular. Esse médico vai dar um atestado, um laudo médico para esse condutor que está requerendo a habilitação e ele vai apresentar. Esse médico vai atestar que ele sim pode estar apto a conduzir um veículo. Agora, tá? digamos que a pessoa tenha tido outros eventos epiléticos e não notificou o Detran, não respondeu afirmativamente quando foi questionado sobre isso. Ele pode ser punido? Essas questões serão levadas em consideração quando o juiz for aplicar, fazer a dosimetria da pena, né? Essa dosimetria ela se divide em 3 fases, tá? E o juiz vai analisar circunstâncias judiciais, questão atenuante ou agravante, tá? E essas outras características. E isso com certeza vai ser levado em consideração e pode majorar, sim, a penalidade do condutor. Agora, o médico assistente também, que ele dá um laudo, considerando a aptidão do condutor, se o condutor sofrer um ataque epilético e cometer uma fatalidade, o médico que atestou, ele também pode ser responsabilizado de forma concomitante com o condutor. Doutor Felipe Garbulha, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Justiça. Eu que agradeço. Muito Boa obrigado. Noite.